Fala galera, beleza? Então vamos voltar aqui e vamos terminar o nosso list view. A gente já fez toda a parte de configuração, né, da nossa lista e agora a gente vai de fato programar os nossos botões aqui e fazer a mágica acontecer, beleza? Então bora lá sem enrolação. Eu vou dar um duplo clique aqui e eu já deixei esse parte, né, como vocês já viram na última aula, essa parte pronta, tá? Por quê? Porque como a gente vai fazer aqui o de 5, para a gente não perder muito tempo em codificação, tá? Eu já deixei pronto para agilizar para a gente. Bom, vamos lá. O que eu fiz? Eu criei uma variável do tipo lista item, tá? Porque é ele que vai fazer adicionar itens à nossa lista. Aqueles quadradinhos que quando a gente clica ele vai adicionando, é esse cara que está fazendo, beleza? Então, eu criei a nossa variável e estou atribuindo a ela adicionando os nossos itens na lista. Então, o nosso lista.itens.add, ele vai receber quem? Lembre-se que a nossa primeira coluna chama caption. Então, eu estou fazendo o quê? O nosso caption vai receber o nome de itens, mais o valor dela. Conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, assim por seguinte. E já adiciona também os nossos subitens. Estou adicionando aqui o nosso item, né? Estou colocando aqui o caption, que é o item, mais o nome, e estou colocando mais subitem 1 e faço a mesma coisa para a nossa terceira coluna. Beleza? Tá. Depois, perceba que eu tenho um image index, perdão. Tá? O que significa isso? É aquela imagem. É a nossa imagenzinha que quando eu clico, ele vai colocar o índice de mais, vai colocar um disquetezinho, tá? Então, o que eu fiz aqui? Para a gente ficar, né, para a gente não ter uma coisa tão engessada, eu coloquei um input box para que a gente colocasse um valor. E nesse valor, a gente pudesse selecionar a nossa imagem, tá? Eu vou só fazer o que aqui, ó? Vou colocar aqui e vou colocar 0 para vocês verem que se eu colocar dessa forma, ele sempre vai adicionar 1. Tá vendo? E ele sempre adicionando 1 e sempre o mesmo ícone, né? Ele nos permite que a gente escolha o ícone. Então, dessa forma aqui, ó, não deixando esse valor aqui fixo, né? Colocando esse input box, eu consigo digitar um valor dentro, né? Que está dentro dessa minha image list, que vai de 0, né, a 8 e vai aparecer lá. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, adiciona, ó, ele já mostrou para mim, eu vou colocar aqui o 8, né? Perceba que o disquete vai mudar, ó. Olha lá, ó. Então, se eu adicionar, vou colocar 2, 1, 0, né? Então, perceba que eu consigo mudar dessa forma e não deixar o valor estático, não deixar o valor fixo. Fazendo isso, eu consigo, né, mudar aí o nosso valor. Beleza? Então, ok. Vou pegar esse cara inteiro, tá bom? E vou fazer o quê? Aqui no adicionar vários, eu vou colocar a mesma coisa, né? Porque é a mesma coisa, eu só vou adicionar ele 5 vezes. Então, eu vou fazer aqui um i e vou fazer um laço agora, né? For i to. For i de 0 a 5, né? Begin, end. Então, o que eu faço aqui? Eu estou colocando no meu de 0 a 5 para que ele repita esses caras. Só que eu não vou deixar esse cara aqui. Agora eu vou deixar ele congelado, tá? Vou deixar ele fixo. Por quê? Para a gente não precisar ficar digitando toda hora um valor ali e atrapalhar a gente, perder fluidez na aula, aí, tá bom? Então, se eu clicar agora no adicionar itens, perceba que ele já adiciona, está até adicionando um a mais, né? Então, a gente tem que arrumar o nosso loop ali e está adicionando um a mais. Então, vou colocar aqui de 1 a 5. Vamos ver se é isso mesmo. Agora sim, ele funciona. Ah, Jéssica, mas e o outro? Tá funcionando ainda para trocar? Sim, o outro ainda a gente consegue alterar aí
o nosso ícone. Beleza? Então, só recapitulando, a gente fez a mesma coisa, né, do botão de baixo, só que agora a gente adicionou ele dentro de um for, dentro de um laço. A gente fez a nossa variável, que é a mesma, né, recebendo a nossa lista e adicionando o item, com o nome item mais o valor, e aqui seus subitens. E colocando a imagem, né, do índice 0. Se eu quiser colocar o 2, o 3, o 4, o 5, é só digitar aqui que eu já altero. Beleza? Seguindo, então, agora a gente vai excluir um item. Para a gente excluir um item, que é o que a gente selecionar, eu vou colocar aqui a minha lista, ponto select, delete, selected. Feito isso, colocando a minha lista, ponto delete selected, eu consigo excluir todos aqueles itens que eu selecionar, ó. Tá? Beleza? Então aqui eu consigo fazer a seleção da linha, né, que eu selecionar. Beleza? E se eu quero excluir todos os itens? Para mim excluir todos os itens, eu vou pegar a minha lista, ponto itens, ponto clear. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha lista, verificando os meus itens e estou apagando todos eles de uma vez. Tá? Então, quando eu venho aqui e coloco vários itens e excluo todos, olha lá, eu já tenho a exclusão de todos. Se eu seleciono um, eu já consigo excluir, selecionando todos, eu já excluo, tá? Só lembrando, né, que ó, a diferença de visualização, não importa, né, a visualização que você tenha, você consegue executar da mesma maneira os outros botões. Beleza? Ok. Feito isso, a gente vai agora criar o nosso checklist. O nosso checklist é o que? É a nossa lista, porque a gente sempre vai trabalhar, né, o nosso list view, perdão, ponto checkboxes, né? E esse cara vai receber quem? O nosso componente, que é o nosso ckb.checked. Então a gente vai ver o que? Quando a gente tiver o nosso checked aqui, ó, nosso checked marcado, ele vai liberar para nós aqui essa opção de checkbox, tá? Se a gente vier aqui e vier em checkbox, ó, a gente tem essas opções, né? Então, é a mesma coisa que eu tivesse dado um true lá. Então, perceba, vou adicionar itens aqui, ó, e vou colocar o check, ó. Olha lá, ó. Tá? Eu consigo marcar e desmarcar. Se eu desmarcar, se eu der um true aqui, ó, ele sempre vai ter... Ah, já está marcado aqui, por isso que deu erro. Se eu deixar um true e adicionar itens, ó, né? Só que ele agora sempre vai começar com um item marcado, tá bom? Então, a gente só deixou isso, né, mais flexível. Ok, Jéssica. E agora? O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer um marca tudo e o desmarca tudo. Que quando a gente tiver vários itens, né, a gente vai marcar ou desmarcar, beleza? Então, vamos marcar tudo. O que a gente precisa fazer? A gente vai declarar uma variável do tipo i de integer, e vai fazer mais um laço, né? Esse laço aqui, gente, ele é tão tranquilo quanto for 1, né? De 0. Opa, apaguei demais aqui. Aqui nós vamos pegar a nossa lista, ponto, itens, ponto, count, menos 1. O que eu estou verificando aqui? Eu estou vendo, né? Aqui não é 1, gente, aqui é i. Aqui eu estou vendo todos os itens da minha lista, tá? Não importa se é 1, se é 10, se é 20, se é 50, se é 1000,
tá? Por que eu estou contando? Eu estou contando, né, todos. Então, enquanto todos tiverem sido, né, visualizados, eu vou dar um begin. End. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o list, que é a minha lista, ponto, itens. Esse itens é itens de i, porque minha variável, né, que vai rodar lá, ele sempre vai pegar pelo índice, e vai colocar checked. Esse cara vai receber true. Beleza? Já vamos fazer já o desmarca todos, que é a mesma coisa. Só que ao invés de desmarcar, né, a gente vai desmarcar. Então, ao invés dele receber o check de true, a gente vai receber o check de false. Então, quando a gente compilar, a gente vai adicionar aqui todos, vou marcar. Se eu colocar em marcar em todos, ele marca. Se eu colocar desmarcar em todos, ele já desmarca a minha opção. Beleza? Lembrando que eu consigo fazer, ó, todas as minhas visualizações da maneira que eu achar mais apropriado. Beleza? Uma coisa que está faltando, né, aqui é que para mim poder adicionar esse cara, eu tenho que clicar sempre em cima do cheque. Eu quero colocar em cima do meu item. Eu quero clicar duas vezes aqui e ele já marcar ou desmarcar essa função para mim. Então, como que eu faço isso? Para mim fazer essa parte do código também é de boa, tá? Eu venho aqui na minha list view, venho nos meus eventos de duplo clique, vou lá no meu db click, double clique, vou achar aqui vamos só achar dg aqui, double clique, e que a gente vai verificar? A gente vai verificar se a minha lista ponto item focused, né, ponto checked. O que eu estou vendo aqui? Eu estou verificando se tem algum item que está sendo checado, tá? Se está algum item em foco que está sendo checado. Se sim, eu vou pegar a minha lista, ponto item focus, e vou colocar, né, o checked dele igual a false, tá? Beleza? Se ele tiver false e eu der um duplo clique, ele vai ficar true. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou verificando se tem algum item em focus e estou mudando a característica dele de checada, né? De false ou true. Beleza? Então, vamos lá. Vou adicionar itens aqui e vou marcar meu check. Então, se eu clicar agora duas vezes aqui, perceba que eu já consigo alterar os valores. Beleza, gente? Essa aí foi a aula. Vamos só dar uma recapitulada aí para saber o que a gente fez de fato. Vamos lá. Para adicionar itens, a gente criou uma variável do tipo lista, né? E aqui nós adicionamos ela. Lembrando que a primeira coluna é sempre chamada de caption e as próximas sempre serão sub-itens, tá? Dentro delas, né, eu adicionei meu índice image, ou então coloquei, né, um input para a gente poder selecionar quando a gente achar pertinente. No nosso excluir, quando eu quero excluir uma linha só, eu só coloco aqui o delete selected dentro da minha list view. E se eu quero colocar todas, eu coloco o que eu quero apagar, dar um clear nos meus itens, tá? Quando eu quero marcar todos, eu verifico ele dentro de um for a contagem de quantos itens tem, né? O meu list.count, menos 1 é o padrão, tá? E faço a checagem valendo true. Se eu não quero, né? Eu quero desmarcar, eu mudo esse true para false. Se eu quero clicar no meu objeto, dar um duplo clique no meu objeto e fazer com que ele receba, né, o checked, eu verifico qual é o item que está em foco, né, com o meu item focus, e faço o meu checked dele mudar de acordo com o meu duplo clique. Beleza?
Então é isso, galera. Mais uma aulinha aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aí, compartilha, ativa o sininho, dá uma ajuda pro canal, beleza? Se não entenderam, assistam de novo. Se não assistiram a aula 1, assista a aula 1 para vocês entenderem como que eu fiz a configuração do nosso list view, tá? E do mais, é isso e até a próxima.